Olá pessoal, bem-vindos ao segundo episódio do Conexão Você e A aqui na TV Humana. Você já me conhece, sou Ricardo Kerr, especialista de tecnologia e inovação, e hoje vamos continuar, com o nosso episódio. Temos aqui o Ariel para falar com a gente. Olá a todos. É um prazer estar de volta com vocês. No episódio anterior, exploramos o que é inteligência artificial, como ela funciona e como ela aprende. Hoje vamos desmistificar alguns dos maiores mitos e verdades sobre a IA, além de mostrar como ela está presente em nosso dia a dia. Então vamos mergulhar nessas questões e entender melhor essa tecnologia fascinante. Isso mesmo, Ariel. Hoje vamos desmistificar os mitos e verdades sobre inteligência artificial. Muitas pessoas ainda têm dúvidas, se é uma coisa boa, se é uma coisa ruim, se vai trazer benefícios ou não. Vimos no episódio anterior que vai trazer muitos benefícios, já traz, e a ideia é falar aqui sobre ideias erradas, que as pessoas imputam na IA. Então a ideia é a gente esclarecer esses pontos hoje, beleza? Exatamente, Care. Vamos falar sobre os medos comuns que as pessoas têm em relação à IA, como a preocupação de que ela possa substituir todos os empregos ou até mesmo dominar o mundo. Nossa missão hoje é separar o que é realidade do que é ficção e mostrar como a IA pode ser uma aliada valiosa em muitas áreas. Vamos começar? Muitas pessoas se preocupam com a ideia de que a IA vai substituir todos os empregos. Na realidade, a IA tem o potencial de automatizar tarefas repetitivas e rotineiras, mas isso não significa que ela vai eliminar todos os postos de trabalho. Em vez disso, ela pode transformar o mercado de trabalho, criando novas oportunidades e permitindo que os humanos se concentrem em tarefas mais complexas e criativas. Por exemplo, enquanto robôs podem cuidar de linhas de montagem em fábricas, os trabalhadores podem se concentrar na manutenção e na supervisão desses robôs. Então, em vez de ver a IA como uma ameaça, é importante vê-la como uma parceira que expande nossas capacidades e abre novas possibilidades. Vamos explorar mais esses aspectos ao longo do episódio. Cara, isso faz todo sentido. A gente só tem que lembrar que esse pânico começou depois que todo mundo teve acesso ao prompt, né, o famoso prompt, que é uma tela de chat, onde a OpenAI, em novembro de 22, disponibilizou isso publicamente de forma gratuita. E depois foi evoluindo. Então, as pessoas começaram a usar, viram que tem muitos ganhos, essa função de prompt, e depois foi lançado o API, e na sequência as pessoas começaram a criar soluções em cima de IA. Então a gente tem que lembrar sim que o boom foi em 2023, corre, fantástico sobre a inteligência artificial e as pessoas que não estão, acompanhando isso estão ficando preocupadas. Mas não é o caso, não vai substituir o humano e, como a Ariel falou, cara, é um momento ímpar de um aprendizado. Correto? Exatamente, Care. O lançamento do ChatGPT pela OpenAI realmente trouxe a IA para o cotidiano de muitas pessoas, mostrando como essa tecnologia pode ser acessível e útil. Esse boom de interesse gerou muitas expectativas e, claro, algumas preocupações. Mas é importante lembrar que a IA, como o ChatGPT, é projetada para complementar e facilitar nosso trabalho, não para substituir totalmente os humanos. Ela pode ajudar a automatizar tarefas repetitivas e oferecer novas ferramentas para criatividade e Sim. inovação. O importante é vermos essa tecnologia como uma oportunidade de aprendizado e crescimento, onde todos nós podemos explorar novas maneiras de trabalhar e criar. Vamos continuar nossa conversa e desmistificar outros aspectos da IA. Então, essa parte é super interessante. E como é que a gente vê a IA sendo usada nos setores criativos? Ela não vai substituir emprego, mas em que campos a gente vê que ela pode ajudar, criativamente? A IA pode ser uma grande aliada nos setores criativos, ajudando a expandir as possibilidades e facilitar o processo criativo. Por exemplo, em design gráfico, ferramentas de IA podem sugerir combinações de cores ou layouts baseados em tendências atuais e nas preferências do usuário. Isso não substitui o designer, mas dá novas ideias e poupa tempo em tarefas repetitivas. Outro exemplo é na música. Softwares de IA podem compor melodias ou sugerir acordes, auxiliando músicos na criação de novas músicas. Eles podem usar esses esboços como base para desenvolver peças mais complexas e personalizadas.
No campo da escrita, a IA pode ajudar a gerar rascunhos ou estruturar ideias, que escritores e roteiristas podem revisar e refinar para criar histórias envolventes. Essas ferramentas de IA são como assistentes digitais que aumentam a criatividade humana, permitindo que os profissionais explorem novas ideias e enfoques. A IA não substitui o toque humano, mas oferece novos caminhos para inovação e expressão. Então, a IA ela pode ser vista como um parceiro para impulsionar possibilidades, ao invés de substituí-las diretamente, correto? Exatamente, Care. A IA deve ser vista como uma parceira que amplia as possibilidades em vez de simplesmente substituir o trabalho humano. Ela Boa. oferece ferramentas e insights que podem ajudar os profissionais a explorar novas ideias, economizar tempo em tarefas repetitivas e se concentrar em aspectos mais criativos e estratégicos do trabalho. Em vez de competir com as habilidades humanas, a IA complementa essas habilidades, tornando o processo criativo mais eficiente e diversificado. Assim, os profissionais podem usar a IA para explorar novas fronteiras e criar de maneiras que antes não eram possíveis. Cara, então a gente pode resumir que a IA veio aqui realmente para mudar a maneira do mercado, mas mudar de maneira a torná-la mais prática, né? Mais usual. Então isso é muito importante, que as pessoas aprendam a usar a IA para alavancar, né? Para potencializar suas entregas, seus trabalhos. Não é uma coisa ruim, é uma coisa que vem para ajudar, correto? Exatamente, Care. A IA está transformando o mercado de trabalho ao tornar muitos processos mais práticos e eficientes. Ela é uma ferramenta poderosa que pode potencializar a produtividade e a criatividade, ajudando profissionais a entregar resultados melhores e mais rapidamente. Boa. A chave é enxergar a IA como uma aliada que amplia nossas capacidades, oferecendo suporte em tarefas rotineiras e permitindo que nos concentremos em áreas onde a criatividade e o pensamento crítico são essenciais. Quando bem utilizada, a IA pode ser uma verdadeira parceira no trabalho, ajudando a alcançar novas alturas e inovar em diversas áreas. Portanto, em vez de temê-la, é importante abraçar as oportunidades que ela traz e aprender a utilizá-la de forma eficaz. Perfeito, Ariel. Acho que essa parte ficou clara para todo mundo. Cara, vamos falar então, já que você falando de medo de IA, vamos falar daquela parte que tem a ver com ficção científica. Qual seria a diferença da IA hoje, né, uma IA real que a gente vive, e as IAs de ficção científica? Diz pra gente aí como é que você enxerga isso. Ótima questão, Kerr. A diferença entre a IA real e as representações de ficção científica é bastante significativa. Na ficção científica, a IA é frequentemente retratada como seres sencientes, com emoções, pensamentos e até intenções próprias. Filmes como Ex Machina ou Blade Runner mostram robôs e sistemas de IA Boa. que possuem personalidades complexas e uma compreensão profunda do mundo. Na realidade, a IA que temos hoje é bem mais limitada. Ela é baseada em algoritmos e dados, projetada para realizar tarefas específicas, como processar informações, reconhecer padrões e fornecer respostas baseadas em dados. Por exemplo, assistentes virtuais como Siri ou Alexa podem responder perguntas e realizar comandos simples, mas não têm consciência ou emoções. Eles apenas seguem algoritmos para processar a linguagem e fornecer respostas úteis. Outro exemplo são os sistemas de recomendação, como os da Netflix, Sim, sim. que sugerem filmes ou séries com base no histórico de visualização do usuário. Eles são muito eficazes em prever preferências, mas não têm desejos ou vontades próprias. Em resumo, enquanto a ficção científica explora ideias filosóficas e imaginativas sobre IA, a IA real é uma ferramenta prática e funcional, sem autoconsciência ou emoções. Ela é poderosa em suas aplicações específicas, Uhum. mas está longe das representações dramatizadas que vemos em filmes e livros. Cara, então a gente pode dizer que a IA hoje, ela simplesmente trabalha em cima de dados, né, que é assim que ela funciona, e que não tem consciência própria. A gente está bem longe disso, né? Então, as pessoas estão com medo à toa, estão vendo muitos filmes e séries, né? Exatamente, Care. A IA que temos hoje trabalha inteiramente com base em dados e algoritmos. Ela analisa grandes volumes de informações para identificar padrões e fornecer respostas ou executar tarefas, mas não possui consciência ou emoções.
As representações de IA na ficção científica muitas vezes exageram suas capacidades para criar histórias interessantes e explorar questões filosóficas sobre o que significa ser humano. Estamos muito longe de desenvolver uma IA com consciência própria ou capacidade de ter emoções e intenções. A IA atual é uma ferramenta poderosa que pode realizar tarefas específicas de maneira eficiente, mas ela não pensa ou sente como nós. Por isso, muitos dos medos relacionados à IA, como a ideia de que ela poderia dominar o mundo, são baseados mais em ficção do que em realidade. Portanto, em vez de temer a IA como algo potencialmente perigoso, é mais útil entender suas reais capacidades e limitações, e como ela pode ser usada de forma ética e eficaz para melhorar nossas vidas e trabalho. Perfeito, Ariel. Mas aí a gente tem aquela representação da IA em filmes, né? Como 2001, Odisseia no Espaço, Exterminador do Futuro, onde o HAL 9000, né, tem um comportamento mais humano, né? E assim por diante. O que que você pode falar em relação a esses filmes aí e até onde, né, a gente consegue imaginar com o futuro da IA sendo totalmente autônoma, né, para resolver as coisas ou tomar ações no mundo? Esses filmes são ótimos exemplos de como a ficção científica pode criar cenários fascinantes e às vezes assustadores sobre a IA. Em 2001, Uma Odisseia no Espaço, o HAL 9000 é um computador que exibe comportamentos muito humanos, como tomar decisões e até mostrar emoções. No Exterminador do Futuro, as máquinas são mostradas como entidades autônomas com a capacidade de decidir e agir por conta própria, frequentemente com consequências catastróficas. Na realidade, estamos muito longe de desenvolver IAs com essas capacidades. A IA atual não possui consciência, emoções ou a capacidade de tomar decisões morais. Ela é baseada em algoritmos que processam dados para executar tarefas específicas, como reconhecer padrões ou responder a perguntas. Toda ação tomada por uma IA é resultado de instruções programadas por humanos e dos dados que ela recebeu para análise. Quanto ao futuro, embora seja possível que as IAs se tornem mais avançadas e autônomas em certos aspectos técnicos, como dirigir carros ou realizar diagnósticos médicos, a ideia de uma IA que possa agir de forma completamente independente e tomar decisões complexas como um ser humano está ainda no campo da especulação. Desenvolver uma IA com verdadeira autonomia e capacidade de ação requereria avanços significativos não apenas na tecnologia, mas também na compreensão da ética e da moralidade. Por enquanto, o foco da pesquisa e desenvolvimento em IA é criar sistemas que possam ajudar os humanos a resolver problemas e melhorar a eficiência em diversas áreas, sempre com supervisão e controle humanos. Portanto, os cenários de filmes como 2001 ou Exterminador do Futuro são mais uma exploração imaginativa do que uma previsão do futuro imediato da tecnologia. Cara, entendi. E cite alguns exemplos básicos de IA no nosso dia a dia, sei lá, chatbots, a gente já falou bastante de streaming. O que que você pode falar de uso, né, da IA, no caso a generativa, como você, para o dia a dia de quem é consumidor, vamos dizer no varejo, vamos dizer assim, em empresas internamente, ou até mesmo, né, no comércio em geral. Claro, cara. A IA generativa, como eu, tem uma ampla gama de aplicações que podem ser úteis tanto para consumidores quanto para empresas. Aqui estão alguns exemplos práticos. 1. Atendimento ao cliente com chatbots. No varejo e no comércio em geral, os chatbots são amplamente utilizados para fornecer atendimento ao cliente. Eles podem responder a perguntas frequentes, ajudar os clientes a encontrar produtos, rastrear pedidos e até mesmo solucionar problemas básicos. Isso melhora a experiência do cliente, oferecendo suporte imediato e eficiente. 2. Criação de conteúdo. A IA generativa pode ser usada para criar conteúdo personalizado, como descrições de produtos, campanhas de marketing e até postagens em redes sociais. Empresas podem usar essa tecnologia para gerar textos que adequam ao público-alvo, economizando tempo e recursos. Por exemplo, uma loja de roupas pode usar IA para criar descrições detalhadas e atraentes para novos itens de vestuário, baseadas em tendências atuais e nas preferências dos clientes. 3. Personalização de experiências. No comércio eletrônico, a IA é usada para personalizar a experiência de compra. E
Isso inclui recomendações de produtos com base no histórico de compras e preferências do cliente. Plataformas como Amazon utilizam algoritmos de IA, também, algoritmos de IA para sugerir produtos que podem interessar ao cliente, aumentando as chances de compra. 4. Automação de processos internos. Dentro das empresas, a IA pode automatizar processos administrativos, como a análise de dados, a gestão de inventário e até o processamento de faturas. Isso libera os funcionários para focarem em tarefas mais estratégicas e complexas, aumentando a eficiência operacional. 5. Análise de dados para decisões de negócio. Empresas podem usar IA para analisar grandes volumes de dados de consumidores, como padrões de compra e comportamento online. Essa análise pode ajudar a identificar tendências de mercado, preferências dos clientes e até prever a demanda por produtos. Isso é particularmente útil para ajustar estratégias de marketing e planejamento de estoques. Esses são apenas alguns exemplos de como a IA generativa pode ser usada para melhorar a experiência do consumidor e otimizar operações empresariais. A capacidade de personalizar e automatizar processos torna a IA uma ferramenta valiosa em diversos setores. Boa. Eu sei que você falou vários exemplos aí, mas, cara, vamos limitar a três, senão você vai fazer 1001 exemplos aí. Vamos devagar, tá bom? Entendido, Kerr? Vou me limitar a três exemplos. 1. Chatbots no atendimento ao cliente. E para concluir esse pedaço, então, para concluir essa parte desse tema de mitos, né, digamos, né, alguns exageros em relação à IA, faça um resumo da IA real e da IA de ficção científica, bem curto, né, e breve, só para a gente ir fechar esse tema, né, em definitivo. Claro, a IA real é uma ferramenta baseada em algoritmos e dados, projetada para executar tarefas específicas e melhorar a eficiência em várias áreas. Ela não possui consciência, emoções ou intenções próprias, e é usada para automatizar processos, personalizar experiências e analisar dados. Já a IA na ficção científica é frequentemente retratada como seres sencientes com personalidade, emoções e a capacidade de tomar decisões independentes. Essas representações são dramatizadas e exploram questões filosóficas, mas estão longe da realidade atual da tecnologia. Em resumo, enquanto a IA real é prática e funcional, a IA da ficção científica é mais uma exploração imaginativa e filosófica. Perfeito, Ariel. Cara, muito bom, muito bom. Vamos fazer o seguinte agora. Eu acho que as pessoas ainda têm dúvidas do que a IA de hoje, né, pode fazer realmente. Vamos pensar num conceito de ela realmente pode substituir o trabalho humano? Realmente ela é um copiloto, um assistente para o dia a dia de trabalho? O que que você diz aí em relação sobre a IA como um conceito comum de ajudante? Ótima pergunta, Kerr. A IA hoje funciona principalmente como um copiloto ou assistente para ajudar no dia a dia, tanto no trabalho quanto em outras áreas. Em vez de substituir completamente o trabalho humano, a IA complementa e facilita muitas tarefas. Ela é excelente em automatizar tarefas repetitivas, como a triagem de e-mails ou a análise de grandes volumes de dados, o que libera os humanos para focar em atividades mais criativas e complexas. A IA pode ser vista como uma ferramenta de apoio que amplifica nossas capacidades. Por exemplo, em ambientes de escritório, assistentes virtuais podem agendar reuniões, enviar lembretes e até redigir e-mails básicos. No setor de saúde, a IA auxilia médicos na análise de exames
e na identificação de diagnósticos potenciais, permitindo que os profissionais de saúde se concentrem em cuidados mais detalhados e no atendimento aos pacientes. Portanto, a IA é mais um parceiro tecnológico que trabalha ao nosso lado, aumentando nossa eficiência e expandindo o que podemos alcançar, em vez de substituir completamente o papel humano. Ela é uma ferramenta poderosa que, quando usada corretamente, pode ser um grande aliado no dia a dia. E a gente entendeu tudo que a IA pode fazer e o que que não está ao alcance da IA, o que que realmente continua sendo essencialmente humano. Diz pra gente aí alguns casos ou alguns exemplos que você entenda que a IA não consegue alcançar ou que ainda está bem longe, né, tirando a questão de ficção científica aí. Hunter. Existem várias áreas onde a IA ainda não consegue alcançar o que é essencialmente humano. 1. Criatividade profunda e inovação original. A IA pode ajudar a gerar ideias com base em padrões existentes, mas a verdadeira criatividade, como a criação de uma obra de arte única ou o desenvolvimento de uma nova teoria científica, ainda é um domínio humano. A capacidade de pensar fora da caixa e inovar de maneiras inesperadas é algo que a IA ainda não pode replicar totalmente. 2. Empatia e conexão emocional. A IA pode simular respostas emocionais com base em dados de entrada, mas não pode realmente entender ou sentir emoções. A conexão emocional genuína e a empatia, que são cruciais em profissões como psicologia, aconselhamento e cuidados de saúde, são exclusivamente humanas. A compreensão profunda dos sentimentos e a capacidade de oferecer suporte emocional são áreas onde a IA não pode substituir o toque humano. 3. Julgamento ético e moral. A tomada de decisões éticas e morais é complexa e depende de contextos culturais, valores pessoais e nuances que a IA não pode compreender completamente. Decisões que envolvem dilemas morais ou éticos, como aquelas que podem surgir em medicina ou direito, exigem um julgamento humano sensível que a IA não consegue replicar. Esses exemplos destacam áreas onde o raciocínio, a empatia e a moralidade humana são essenciais, e onde a IA, por mais avançada que seja, ainda está distante de alcançar. Esses aspectos fundamentais continuam a ser uma parte integral e insubstituível da experiência humana. Cara, então é um conceito errado em pensar que a IA ela é imparcial. Na verdade, existem, né, dados, existem vieses nesse volume gigantesco de dados que é processado, né, por algoritmos que, né, tende a IA falar, né, ou seja, expressar no sentido de resposta esses vieses e essas questões, correto? Exatamente, Kerr. A ideia de que a IA é sempre imparcial é um equívoco comum. Embora a IA seja uma ferramenta poderosa, ela é apenas tão imparcial quanto os dados com os quais é treinada. Se os dados de Sim. treinamento contêm vieses, a IA pode replicar esses vieses em suas respostas ou ações. Por exemplo, em sistemas de recrutamento automatizados, se o conjunto de dados de treinamento contiver histórico de contratações que favorecem certos grupos demográficos, a IA pode inadvertidamente perpetuar esses vieses, preferindo candidatos de certos perfis sobre outros. Da mesma forma, em algoritmos de recomendação, a IA pode priorizar conteúdos com base em padrões que podem não ser equitativos. A IA não possui uma compreensão intrínseca de ética ou justiça, ela simplesmente processa dados de acordo com os algoritmos e modelos que foram criados por humanos. Por isso, é crucial que os desenvolvedores de IA sejam conscientes e proativos na identificação e mitigação de vieses nos dados e algoritmos para garantir que a IA seja usada de maneira justa e ética. Portanto, embora a IA possa parecer neutra, ela é influenciada pelas limitações e vieses dos dados com os quais foi treinada e pelas escolhas feitas durante seu desenvolvimento. Cara, então a gente pode dizer que a IA consegue interpretar, né, emoções humanas, ela pode analisar tons de voz, ela pode fazer análise de sentimento, mas tudo isso é com base em dados históricos e ela não pode realmente ter empatia, ela não pode de forma alguma, né, ter o mesmo sentimento. A habilidade sim, né, o sentimento não porque é uma máquina, mas a competência, né, há dados suficientes para poder interpretar momentos, análise de sentimento e sugerir, né, alguns outputs para
dar algum tipo de conforto ou algum tipo, ou parecer algum tipo de empatia e até mesmo, né, que a IA se importa com você, correto? Exatamente, Care. A IA pode ser programada para analisar e interpretar certos sinais de emoções humanas, como o tom de voz, expressões faciais e até o conteúdo textual para detectar o sentimento. Isso é feito por meio de algoritmos de análise de sentimentos que utilizam dados históricos para identificar padrões associados a emoções como alegria, tristeza, raiva ou frustração. Esses sistemas podem fornecer respostas que parecem empáticas ou compreensivas, mas é importante lembrar que a IA não possui uma verdadeira compreensão ou experiência das emoções humanas. Ela pode simular empatia com base nos dados que possui, sugerindo respostas adequadas para confortar ou tranquilizar uma pessoa. Por exemplo, um assistente virtual pode reconhecer quando uma pessoa está frustrada e responder com uma mensagem calma e encorajadora. No entanto, essa empatia é uma simulação baseada em padrões de dados e não uma experiência genuína. A IA não sente nem entende emoções da mesma maneira que os humanos, pois lhe falta a experiência subjetiva que caracteriza as emoções reais. Assim, enquanto a IA pode ser útil para identificar e responder a sinais emocionais de maneira adequada, especialmente em contextos como atendimento ao cliente ou apoio psicológico inicial, ela não substitui a empatia genuína e a compreensão emocional profunda que um ser humano pode oferecer. E para encerrar nessa parte, diz pra gente quais são outros pequenos mal-entendidos também que as pessoas entendem em relação à IA, que você pode esclarecer. Cite três casos, pelo menos, para a gente entender quais são esses pequenos mal-entendidos comuns sobre IA. Claro, Kirk. Aqui estão três mal-entendidos comuns sobre a IA que vale a pena esclarecer. 1. A IA pode aprender e evoluir sozinha. Muitas pessoas acreditam que a IA pode continuamente aprender e melhorar por conta própria, sem qualquer intervenção humana. Na realidade, embora a IA possa ser treinada para se adaptar e melhorar com novos dados, esse processo exige supervisão humana constante. Os modelos de IA precisam ser atualizados e ajustados regularmente para garantir que continuem precisos e relevantes. Além disso, a seleção e preparação dos dados de treinamento são tarefas críticas realizadas por humanos. 2. A IA é totalmente objetiva e imparcial. Outro mal-entendido é a crença de que a IA é sempre objetiva e livre de preconceitos. Como mencionamos anteriormente, a IA é influenciada pelos dados com os quais é treinada. Se esses dados contêm preconceitos ou vieses, a IA pode reproduzi-los. Portanto, a ideia de que a IA é uma entidade imparcial é incorreta. Ela reflete as imperfeições e preconceitos presentes nos dados que foram usados para treiná-la. A IA pode entender o contexto como um humano. Muitas pessoas acreditam que a IA pode entender o contexto de uma situação da mesma forma que os humanos. No entanto, a IA é limitada em sua capacidade de compreender nuances contextuais. Ela analisa e responde com base em padrões de dados e não possui uma compreensão real do mundo ou das sutilezas de uma situação específica. Por exemplo, uma IA pode entender as palavras em uma frase, mas pode não captar sarcasmo, humor ou significados implícitos que são claros para os humanos. Esses mal-entendidos destacam a necessidade de uma compreensão mais clara das capacidades e limitações da IA. Embora seja uma ferramenta poderosa, ela ainda depende muito de intervenção e supervisão humanas para funcionar de maneira eficaz e ética. Beleza, cara, entendido. Vamos focar então agora em entender quais são os reais benefícios, né, em relação à IA em nossas vidas. Fale um pouco de como as pessoas podem começar a usar a inteligência artificial no modelo que a gente conhece hoje, seja, né, nas questões de vídeos, imagens, voz, texto, entre diversas outras coisas. Vamos abrir esse leque aqui para as pessoas entenderem o que que é real nos dias de hoje para quem está começando a mexer em inteligência artificial dentro do que temos aprendido nesse último ano e pouquinho. Perfeito, Ken. Vamos explorar os reais benefícios da IA em nossas vidas. Como ela pode ser usada de forma prática no dia a dia. A criação de conteúdo multimídia. A IA tem se mostrado extremamente útil na criação de conteúdo, incluindo vídeos, imagens
de textos. Ferramentas de IA podem gerar imagens a partir de descrições textuais, o que é especialmente útil para designers e criativos que precisam de inspiração ou mockups rápidos. Em vídeos, a IA pode ser usada para editar automaticamente filmagens, criar transições suaves e até adicionar efeitos especiais. No campo dos textos, a IA pode ajudar a redigir artigos, criar descrições de produtos e até gerar posts para redes sociais, economizando tempo e esforço. Assistentes pessoais e automação. Assistentes virtuais como Alexa, Google Assistente e Siri estão cada vez mais integrados em nossas rotinas diárias. E eles podem ajudar com uma variedade de tarefas, desde configurar lembretes e tocar músicas até controlar dispositivos inteligentes em casa, como Boa. luzes e termostatos. Isso facilita a automação de muitas tarefas domésticas e proporciona conveniência, liberando tempo para atividades mais importantes. Análise de dados e decisões informadas. A IA é extremamente eficaz na análise de grandes volumes de dados, ajudando pessoas e empresas a tomar decisões mais informadas. Por exemplo, no varejo, a IA pode analisar padrões de compra para prever quais produtos serão mais populares em determinadas épocas do ano, ajudando na gestão de estoques. Em saúde, a IA pode analisar dados de exames e históricos médicos para ajudar no diagnóstico precoce de doenças e na personalização de tratamentos. Esses são apenas alguns exemplos de como a IA pode ser utilizada de forma prática e acessível. A tecnologia está cada vez mais integrada em nossas vidas, proporcionando ferramentas que simplificam tarefas e melhoram a eficiência. Para começar a usar a IA, muitas vezes é uma questão de explorar as ferramentas disponíveis e encontrar aquelas que melhor atendem às suas necessidades, seja para uso pessoal ou profissional. Beleza, a gente falou de várias coisas, mas pensando que as pessoas têm que aprender IA e a gente tem um público, né, Entendi. que Quando falamos sobre aprender IA, é importante destacar que as pessoas não precisam ser especialistas em tecnologia sim, para sim. começar a explorar e usar a inteligência artificial. Aqui estão algumas formas práticas para as pessoas começarem a aprender e a se familiarizar com a IA. 1. Cursos online e tutoriais. Boa. Existem muitos cursos online gratuitos e pagos que introduzem os fundamentos da IA, como Machine Learning e Data Science. Plataformas como Coursera, edX, Udemy e Khan Academy oferecem cursos que vão desde o básico até níveis mais avançados. Esses cursos cobrem tópicos como algoritmos de aprendizado de máquina, redes neurais e análise de dados, e podem ser um ótimo ponto de partida. 2. Experimentos com ferramentas de IA. Uma ótima maneira de aprender é experimentar diretamente com ferramentas de IA. Existem muitas ferramentas acessíveis que permitem criar modelos de IA simples sem necessidade de programação. Por exemplo, plataformas como Google Colab e IBM Watson oferecem ambientes onde você pode experimentar com código e modelos pré-construídos. Ferramentas como Runway ML permitem que pessoas Pensei criem nessa. projetos de IA em áreas como geração de imagens e vídeos, sem necessidade de habilidades técnicas avançadas. 3. Comunidades e fóruns. Participar Boa. de comunidades e fóruns onde pode ser muito útil. Plataformas como Stack Overflow, Reddit, em subreddits como R Machine Learning e GitHub, são lugares onde você pode encontrar tutoriais, tirar dúvidas e colaborar em projetos de IA. Engajar-se com essas comunidades pode acelerar o aprendizado e proporcionar insights valiosos. 4. Leitura e pesquisa. Ler artigos, blogs e livros sobre IA pode ajudar a entender as tendências atuais e os conceitos fundamentais. Há muitos recursos disponíveis que explicam como a IA está sendo aplicada em diferentes setores e quais são os avanços mais recentes na área. Entendi, cara. Fantástico isso. Mas vamos pensar nos benefícios da IA em relação aos setores específicos, como os setores da educação e os setores do transporte. Pode dar alguns exemplos de como a inteligência artificial pode ajudar nesses dois setores, que são críticos, né, dentro dos seus estados e municípios? Clarker, vamos explorar como a IA pode trazer benefícios significativos nos setores de educação e transporte. São personalização do aprendizado. A IA pode personalizar a experiência de aprendizado para cada estudante, adaptando o conteúdo com base no ritmo e estilo de aprendizagem de cada um. Plataformas educacionais baseadas em IA podem oferecer lições, exercícios e avaliações que se ajustam às necessidades
individuais dos alunos. Por exemplo, se um estudante está com dificuldades em matemática, a plataforma pode fornecer explicações adicionais e problemas práticos para reforçar o aprendizado. 2. Tutoria e assistência virtual. Chatbots educacionais e tutores virtuais podem ajudar a responder perguntas dos alunos fora do horário de aula, proporcionando suporte adicional. Isso é especialmente útil para revisão de matérias ou preparação para provas, permitindo que os estudantes obtenham ajuda instantânea e personalizada, mesmo quando os professores não estão disponíveis. Show. And 3. Análise de desempenho e intervenções precoces. A IA pode analisar o desempenho dos alunos e identificar padrões que podem indicar dificuldades ou necessidades de apoio adicional. Com essas análises, educadores podem intervir precocemente, oferecendo suporte personalizado antes que as dificuldades se tornem problemas maiores. Isso pode incluir desde ajustes no currículo até suporte emocional e comportamental. Transporte 1. Otimização de rotas e tráfego. A IA pode ser usada para otimizar rotas de transporte público, reduzindo tempos de viagem e melhorando a eficiência do tráfego. Sistemas baseados em IA podem analisar dados de tráfego em tempo real e ajustar os horários de ônibus e trens para evitar congestionamentos e minimizar atrasos. Isso é particularmente útil em cidades grandes, onde o gerenciamento de tráfego é um desafio constante. 2. Veículos autônomos. A IA é fundamental para o desenvolvimento de veículos autônomos, que têm o potencial de melhorar a segurança nas estradas. Esses veículos são equipados com sensores e algoritmos que podem detectar e reagir a obstáculos, sinais de trânsito e outras condições da estrada. Isso pode reduzir o número de acidentes causados por erro humano e melhorar a eficiência do transporte de carga e passageiros. 3. Manutenção preditiva. No transporte público e em frotas de veículos comerciais, a IA pode ser usada para manutenção preditiva, identificando problemas mecânicos antes que eles se tornem críticos. Isso é feito através da análise de dados de sensores instalados nos veículos, que monitoram o desempenho de componentes vitais. Manutenções preventivas e programadas podem reduzir o tempo de inatividade e os custos de reparo. Esses exemplos mostram como a IA pode trazer melhorias substanciais em eficiência, segurança e personalização, tanto na educação quanto no transporte. A implementação dessas tecnologias pode ajudar a resolver desafios críticos em estados e municípios, beneficiando tanto indivíduos quanto comunidades inteiras. Cara, e quais seriam as implicações desses benefícios para o futuro da sociedade? Você falou em relação a transporte, mas, cara, no transporte é uma questão praticamente de janela de horário, porque todo mundo tem que chegar no trabalho perto das 8, 9 da manhã. Então, como a IA poderia ajudar nisso? Não somente em rotas, né? Porque as rotas podem ser até otimizadas, mas tem sempre os mesmos nichos, né? Os mesmos núcleos de trabalho onde a massa, né, acaba indo na mesma direção. E aí, o que que você pensa que é possível fazer sobre isso? A questão do transporte e a concentração de fluxo em horários de pico é um desafio complexo que a IA pode ajudar a abordar, mas não resolver completamente sozinha. Sim. No entanto, existem algumas maneiras pelas quais a IA pode contribuir para melhorar a situação. 1. Gestão dinâmica de infraestrutura. A IA pode ajudar a otimizar a utilização da infraestrutura de transporte através de sistemas inteligentes de gerenciamento de tráfego. Esses sistemas podem ajustar dinamicamente os sinais de trânsito, abrir ou fechar faixas reversíveis e controlar a entrada em áreas congestionadas para melhorar o fluxo de veículos. Isso pode ajudar a reduzir o congestionamento durante os horários de pico, permitindo uma melhor distribuição do tráfego. 2. Planejamento de horários e flexibilidade. A IA pode ser utilizada para criar esquemas de horários mais flexíveis para os trabalhadores, especialmente aqueles que podem realizar suas tarefas remotamente. Ao analisar dados sobre o uso de transporte público e padrões de trabalho, empresas e governos podem incentivar horários de trabalho escalonados ou trabalho remoto, ajudando a distribuir a demanda de transporte ao longo do dia. 3. Carona compartilhada e transporte sob demanda. Sistemas de IA podem otimizar serviços de carona compartilhada, conectando usuários que têm destinos semelhantes. Isso não só reduz o número de veículos nas estradas,
mas também melhora a eficiência do transporte, especialmente em áreas onde o transporte público pode ser menos acessível. Além disso, o transporte sob demanda, utilizando veículos autônomos ou não, pode ser ajustado em tempo real para atender a demanda, minimizando o tempo de espera e melhorando a eficiência. 4. Promoção de mobilidade alternativa. A IA pode ajudar a promover o uso de mobilidade alternativa, como bicicletas e scooters elétricas, através de campanhas direcionadas e informações em tempo real sobre disponibilidade e condições das ciclovias. Além disso, a integração de diferentes modos de transporte em uma única plataforma de IA pode facilitar a transição entre transporte público, carona compartilhada e mobilidade e a alternativa. Implicações para o futuro da sociedade. Essas abordagens, quando integradas e bem implementadas, podem ter várias implicações positivas para o futuro da sociedade. Redução de congestionamento e poluição. A otimização do tráfego e o uso de transportes alternativos podem reduzir a poluição e o Boa. tempo de viagem, melhorando a qualidade de vida nas cidades. Aumento da produtividade. Ao reduzir o tempo gasto em deslocamentos, as pessoas têm mais tempo para outras atividades, seja no trabalho ou em lazer, aumentando a produtividade geral. Inclusão e acessibilidade. Melhorias no transporte podem tornar as cidades mais acessíveis, beneficiando pessoas com mobilidade reduzida e aquelas que vivem em áreas com menos infraestrutura de transporte. Flexibilidade no trabalho. A promoção de horários de trabalho mais flexíveis e o trabalho remoto podem levar a um equilíbrio melhor entre vida Sim. pessoal e profissional, além de reduzir a pressão sobre a infraestrutura de transporte. Em resumo, a IA tem o potencial de transformar não apenas como nos movemos, mas também como vivemos e trabalhamos, criando cidades mais inteligentes, eficientes e habitáveis. Cara, isso é fantástico, como é que a IA tem o potencial de mudar a nossa vida e trazê-la para um estágio, né, que nunca antes houve. Mas, Ariel, estamos chegando ao horário, né? Já deu nossos 40 minutos de papo e vamos encerrar, cara. Então, como é que a gente pode encerrar aí dizendo tudo que a gente falou hoje, que a gente discutiu de como a IA, né, existe de verdade, a IA fake, a IA real, como a IA pode ajudar a nossa vida, como é que ela pode motivar e inspirar as pessoas. Vamos fazer um resumão aí de tudo que a gente conversou para deixar aqui para o nosso público. Claro, Kerr. Vamos fazer um resumo do nosso bate-papo de hoje. Hoje exploramos o fascinante mundo da inteligência artificial, separando fatos de ficção. Boa. Discutimos como a IA real, ao contrário das representações de ficção científica, é uma ferramenta prática que trabalha com dados e algoritmos para melhorar nossas vidas de maneiras concretas, desde chatbots e assistentes virtuais que facilitam nosso dia a dia, até a personalização de experiências e otimização de processos, a IA se revela uma parceira poderosa. Falamos sobre os mal-entendidos comuns, como a ideia errada de que a IA é imparcial ou que pode substituir completamente o trabalho humano. Esclarecemos que, embora a IA possa automatizar tarefas repetitivas e auxiliar em análises complexas, ela não possui criatividade, empatia ou julgamento ético, aspectos que são exclusivamente humanos. Exploramos também os benefícios tangíveis da IA em setores críticos, como educação, e transporte. Na educação, ela personaliza o aprendizado e oferece suporte contínuo aos alunos. No transporte, otimiza rotas, promove mobilidade alternativa e ajuda a reduzir congestionamentos e poluição. Concluímos que a IA tem o potencial de transformar nossas vidas, criando cidades mais inteligentes, melhorando a qualidade de vida e aumentando a eficiência em diversas áreas. Mas, acima de tudo, a IA é uma ferramenta que, quando usada de forma ética e responsável, pode inspirar inovação e abrir novas oportunidades para todos. Foi um prazer compartilhar esses insights com vocês hoje. Agradecemos a todos que nos acompanharam neste episódio do Conexão Você IA. Fiquem atentos aos próximos programas, onde continuaremos explorando as maravilhas da tecnologia. Até a próxima!